Palavra da Verdade, devocional de 3 de junho, pedra de tropeço e rocha de ofensa. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. 1 de Pedro 2, 6-8. Uma das figuras bíblicas para descrever o caráter de Deus é a da rocha ou da pedra, sendo estes termos intercambiáveis. Em seu cântico profético, Moisés anunciou: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Em Deuteronômio 32, 4. E quando os filhos de Israel venceram os filisteus sob a liderança de Samuel, o profeta tomou uma pedra e a erigiu em coluna e, conforme está escrito, lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor, conforme 1 Samuel 7, 12. A palavra Ebenezer significa pedra de ajuda. A imagem de Deus como a pedra ou a rocha aponta especialmente para a sua imutabilidade, sua reta justiça e sua fidelidade pactual. Quem confia em suas promessas está seguro. De outro lado, quem o rejeita sofrerá juízo. A imagem da pedra ou rocha é aplicada por Isaías ao Messias em Isaías 28:16, onde está escrito: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. No contexto de Isaías, a pedra se refere à casa real de Davi, portador das promessas de Deus. Esta é a passagem citada por Pedro no texto da nossa meditação, aplicando-a a Cristo, em quem a casa real de Davi adquire o seu significado pleno. Para aqueles que se achegam a Jesus com fé, ele é a pedra angular eleita e preciosa. A pedra angular era a pedra fundamental das antigas construções, que era assentada na esquina de um edifício, formando um ângulo reto entre duas paredes. A partir dela, eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. Jesus é a pedra angular da igreja, como também Paulo o declara em Efésios 2:20, onde ressalta que os salvos em Cristo são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Observe, no entanto, que o mesmo Jesus, que para os que creem é a pedra angular e a rocha de salvação, para os que não creem nele, torna-se pedra de tropeço e rocha de ofensa. Pedro cita aqui outra passagem de Isaías, onde o profeta repreende Israel por sua incredulidade, idolatria e quebra da aliança. Assim declara o profeta acerca de Javé, Deus de Israel: ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Isaías 8:14. De novo, Pedro o aplica a Cristo porque ele é Javé. O apóstolo cita também o Salmo 118:22, texto que ele também citara diante do Sinédrio ao denunciar a rejeição a Jesus por parte das autoridades religiosas judaicas. Ele declarou: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, em Atos 4:11. A mesma profecia fora citada pelo próprio Jesus na parábola dos lavradores maus, aplicando-o da mesma forma. Ele disse aos sacerdotes e anciãos: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Em Mateus 21:42. Pense numa rocha alta no mar, num local de fortes ondas. Se você permanecer sobre essa rocha, as ondas não o submergirão. Todavia, se você pular da rocha nas águas, as ondas o esmagarão contra a rocha. Assim é com Cristo. Para aqueles que o confessaram como único Senhor e Salvador, crendo no seu sacrifício substitutivo na cruz, e o seguem, ele é a rocha da salvação. Para os que, no entanto, o rejeitam, ele será ainda uma rocha, mas uma rocha na qual tropeçarão e contra a qual serão esmagados. Simeão já havia anunciado a Maria esse duplo efeito da obra de Cristo. Conforme está escrito,
Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Em Lucas 2:34. Aqueles que tropeçam em Jesus são os que não dão crédito às Escrituras. Por isso Pedro observa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Não há meio termo. Ou Jesus é para você o único Senhor e Salvador, ou é apenas mais um santo a quem você recorre no meio de muitos. E assim, ou ele será a pedra angular e preciosa, a rocha da salvação, ou a pedra de tropeço e a rocha de ofensa. Portanto, não tropece na palavra de Deus. Creia no Evangelho e persevere nele. Não tropece em Jesus. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.